Graças e paz, irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor e convido à sequência do estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje pretendemos estudar o verso 6 do capítulo 5, que é a quarta bem-aventurança. Eu te convido à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5:6. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito. Nos ajude, ó Deus, a estudar, a interpretar corretamente, a aplicar com fidelidade na nossa vida e colocar em prática, sendo fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Primeira parte do estudo indutivo são as observações, né? Podemos fazer aqui 4 observações. A primeira observação, logo após a leitura. Quais são os 2 estados fisiológicos mencionados nessa quarta bem-aventurança? Resposta: fome e sede. Esses são os 2 estados fisiológicos. Bem-aventurados que têm fome e sede, né? 2 estados fisiológicos mencionados aí na quarta bem-aventurança. Segunda observação, fome e sede de quê? Então são perguntas simples, né, indutivas, que vão nos ajudar a interpretar e depois vão nos ajudar a aplicar. Fome e sede de quê? Então, é claro, né? Fome e sede de justiça. Qual é o texto, terceira pergunta, qual é o texto do Antigo Testamento referenciado no verso 6? Então, se os irmãos observarem, no verso 6, aí do capítulo 5, tem uma referência, uma letra pequena. Essa letra pequena, essa referência, é com relação a qual texto do Antigo Testamento? Essa é a pergunta de observação. Se você olhar no rodapé da sua Bíblia, você vai ver que a referência é Isaías 55, 1 e 2. Isaías capítulo 55, versos 1 e 2. É importante a leitura desse texto, né? Ó, nesse texto do Antigo Testamento, as pessoas que não têm dinheiro, elas são chamadas às águas e são chamadas a comprarem, mesmo sem dinheiro e sem preço, o que realmente satisfaz? Essa é a pergunta. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos ler Isaías 55, 1 e 2, né? Vou ler aqui Isaías 55, 1 e 2. Diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, essa é uma pergunta assim, nesse texto do Antigo Testamento as pessoas são chamadas às águas, a saciar sua sede, são chamadas também a comprarem produtos que vão satisfazer. Mas comprar mesmo não tendo dinheiro e comprando um produto que não tem preço. Essa é a pergunta. Lendo o texto, a resposta é afirmativa, sim. As pessoas são chamadas, lá em Isaías 55, que é o texto que faz referência, né, ligado a Mateus 5,6, as pessoas são chamadas a se saciarem de água e de alimento, mesmo elas não tendo dinheiro. E mesmo esses alimentos, esses produtos, serem de valor inestimável, sem preço. Certo, agora nós podemos partir para a segunda etapa do método indutivo, que é a interpretação. O uso das palavras fome e sede ensina que a pessoa não pode sobreviver sem essa justiça. Então a quarta bem-aventurança fala bem-aventurado, ou seja, aprovado por Deus é aquele que tem fome e sede de justiça. A pergunta é, o uso dessas palavras fome e sede ensina isso? Ensina que a pessoa ela não pode sobreviver sem essa justiça, porque ela tem fome, ela tem sede disso. Ela não pode sobreviver, é algo essencial, como é comer e como é beber? A resposta, quase todas as perguntas aqui desse estudo, a resposta, já vou adiantar, né, para os irmãos, são perguntas muitas vezes retóricas, né, que a resposta é afirmativa, é sim, né? Nesse caso aqui, resposta sim. É para ensinar isso, que é algo que a pessoa não vive sem aquilo. É aquele tipo de pessoa que não vive sem a justiça. Se o texto do Antigo Testamento, referenciado, aquele lá de Isaías 55, 1 e 2, fala em comprar,
mesmo sem dinheiro, aquilo que é incalculável, ou seja, aquilo que não tem preço, será que a mensagem que o profeta Isaías quer passar para as pessoas é que a pessoa vai se saciar com os recursos de outra pessoa? Ou seja, ela é chamada a comprar, ela é chamada a se saciar, mas ela não tem dinheiro. Isso significa que alguém vai pagar por ela? Ou seja, em outras palavras, será que Isaías está ensinando uma justiça que não é própria ou que não é pessoal, mas é uma justiça externa? Uma outra pessoa vai pagar pelo produto que vai saciar a fome da pessoa, uma outra pessoa vai pagar pela água. Só que essa é a mensagem lá de Isaías 55, uma justiça externa, uma justiça que vem de uma terceira pessoa pagando, uma terceira pessoa suprindo a necessidade do sedento, do faminto. Será que a mensagem é nesse sentido? Justiça externa e não justiça própria, não justiça pessoal, né? Quando a gente faz essa análise, a gente chega à conclusão que sim, esse é um ensinamento. São pessoas que não têm dinheiro que são chamadas a comprar. Mas se elas não têm dinheiro, alguém vai pagar por elas, né? E isso vai nos ajudando a entender o significado aqui dessa justiça. De qual justiça Jesus falou no verso 6 do capítulo 5 de Mateus, né? Isso nos permite concluir que os que têm fome e sede de justiça, têm fome e sede da justiça de Deus e não da sua justiça própria. Então é isso que nós já falamos aqui no item anterior. Então, essa é a mensagem, que bem-aventurado que tem fome e sede da justiça de Deus e não da sua própria justiça, da justiça pessoal. Né? Ligando com Isaías 55, que fala que as pessoas que não têm dinheiro são chamadas a comprar aquilo que é incalculável, que não tem preço. A interpretação é nesse sentido. Né? Então aqui está falando de uma justiça exterior, externa, alguém pagando, né? Alguém aplicando essa justiça na vida da pessoa. Podemos dizer também que são as pessoas que têm forte desejo de viver de uma maneira agradável ao Pai. Então, em outras palavras, quem é bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça, é essa pessoa que tem esse desejo, forte desejo de viver de forma agradável a Deus, de forma agradável ao Pai, ao Deus Pai. Sim. Podemos resumir o ensino, esse ensino da quarta bem-aventurança. Aqui tem um resumo, e os irmãos vão dizer se esse resumo está correto ou não, né? Então nós podemos resumir o ensino da quarta bem-aventurança, dizendo que as pessoas que têm fome e sede de justiça são aquelas que anseiam por ver o triunfo de Deus sobre o mal, que anseiam por ver a plenitude do reino de Deus, lembrando que o tema do Sermão do Monte é o reino de Deus, e para isso, essas pessoas procuram fazer elas próprias o que é justo e reto no relacionamento horizontal e no relacionamento vertical, ou seja, no relacionamento horizontal com o outro, ela procura fazer o que é certo, o que é justo, e no relacionamento vertical com Deus, ela também procura fazer o que é certo, o que é correto. Então nós podemos resumir a quarta bem-aventurança com essas palavras, que ter fome e sede de justiça é esse anseio por ver o triunfo de Deus sobre o mal e ver a plenitude do reino de Deus, fazendo o que é certo com relação a Deus e com relação ao próximo. Sim, podemos resumir dessa forma. Em outras palavras aqui também, ter fome e sede de justiça é o padrão de vida em conformidade com a vontade de Deus. Então o que é essa justiça? É a vontade de Deus, é viver em conformidade com a vontade de Deus. Isso é ser justo, isso é essa justiça que a pessoa anseia, que ela tem fome e sede. Viver em conformidade com a vontade de Deus? Resposta, sim. Uma segunda parte aqui da interpretação ainda, uma outra questão. Não se refere a obedecer certas regras, mas a se conformar à vontade de Deus. Então essa justiça não é simplesmente obedecer determinadas regras de certo e de errado, mas é uma visão maior, uma visão abrangente de viver conforme a vontade de Deus, é isso? De se conformar à vontade de Deus, é nesse sentido? Sim. Onde a pessoa, então onde a pessoa conhece a vontade de Deus que expressa a sua justiça? Se essa justiça tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver em ter uma vida que se conforma
que se adequa à vontade de Deus, onde a pessoa encontra ou conhece a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Onde a pessoa vai conhecer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Então a pessoa, eu quero viver uma vida justa. E viver uma vida justa é viver de acordo com a vontade de Deus. E onde eu vou conhecer a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Na sua palavra, na Bíblia. Então a Bíblia contém e expressa a vontade de Deus. Né? A Bíblia ela manifesta qual é a vontade de Deus. Uma outra questão aqui, se a pessoa tem fome e sede de justiça, se a pessoa tem fome e sede de justiça, isso significa que ela não está saciada pela justiça de Deus? Alguém poderia perguntar isso, mas se a pessoa tem fome e sede de justiça, então é porque ela não está saciada da justiça de Deus? Está faltando alguma coisa, está faltando, né, justiça na vida dela? Como que nós poderíamos responder a essa questão, né? Então aqui nós poderíamos dizer que não é nesse sentido, não significa isso, pois nesse caso aqui da quarta bem-aventurança, essa palavra justiça se refere a se conformar a toda a vontade de Deus. Nesse sentido, a pessoa deve sempre querer mais e mais se conformar a essa vontade de Deus. Ninguém consegue aqui na Terra se conformar 100% com a vontade de Deus. Então é um processo de santificação. Cada vez mais o cristão deve se conformar, se adequar, deve atender, deve obedecer à vontade de Deus, e isso é um processo contínuo. Então, não é no sentido que a pessoa não está saciada ou que está faltando Deus agir na vida dela. É no sentido que aqui na Terra nós sempre vamos precisar crescer mais e mais nessa conformação. Nós nunca vamos chegar, eu sou 100% perfeito, eu atendo 100% à vontade de Deus, eu estou saciado da justiça de Deus. Então, não é nesse sentido. É algo que vai acontecer a vida toda, né? E qual é o resultado, irmãos? Qual é o resultado dessa fome e sede de justiça? Jesus mesmo deu a resposta. Eles serão fartos, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, o resultado desse anseio, né, é que essa pessoa bem-aventurada, aprovada por Deus, ela será farta da justiça de Deus. Ela será atendida. Deus concede a ela o desejo do coração dela, esse desejo por ver o progresso, ver a plenitude, ver a justiça de Deus aplicada nas relações, nos relacionamentos, nos negócios. Não? Nesse sentido, Deus vai suprir, Deus vai atender esse anseio do coração dessa pessoa bem-aventurada. Né? Ela vai ser saciada da justiça de Deus. Quem trará esse estado de total saciedade da justiça? Então é a pergunta final aqui do capítulo de interpretação. Quem vai saciar a pessoa? Quem vai trazer esse auge de justiça, essa plenitude de justiça ao coração do homem? Ao coração desse homem bem-aventurado, dessa mulher bem-aventurada? Quem vai trazer? O Filho do Homem, Jesus Cristo. Quando ele vier e aplicar a justiça a todos. Então, quando Jesus voltar, ele vai aplicar a justiça e todas as pessoas ficarão fartas, saciadas da justiça de Deus. Nós sabemos que as pessoas salvas, elas vão receber a justiça de Deus, ou seja, os méritos de Jesus Cristo. Ela não vai receber o resultado das suas obras em termos de justiça. Vai receber o resultado da obra de Jesus Cristo, os méritos da obra de Jesus, ou seja, os méritos de Jesus Cristo. A justiça de Jesus, ela vai ser imputada aos salvos, aos filhos de Deus. No entanto, os ímpios, eles vão receber a justiça de acordo com as suas obras. Então, os salvos recebem a justiça de Jesus Cristo por imputação, e os ímpios vão receber a punição de acordo com as suas obras, ou seja, eles também vão receber a justiça de Deus. Né? Nesse sentido, também vão receber a justiça, só que no caso uma justiça punitiva, de acordo com as obras praticadas. Finalizamos aqui a parte de interpretação dessa quarta bem-aventurança. Podemos agora ir para a parte final, que é a parte de aplicação. Né? Perguntas de aplicação. O que esse texto nos ensina hoje, 2022? O que esse texto, a quarta bem-aventurança, nos ensina hoje? Eu coloquei aqui 3 questões para a nossa reflexão.
Questões práticas de aplicação. Você tem fome e sede de ver uma sociedade mais justa, na qual a vontade de Deus é voluntariamente cumprida? Você tem esse anseio, essa necessidade? Você sente que não pode viver sem isso? Sem esse suprimento da justiça? Você anseia por isso? Você tem essa necessidade, como se fosse uma necessidade fisiológica, de ver uma sociedade mais justa, ver a vontade de Deus sendo cumprida pelas pessoas de forma voluntária? Você tem esse desejo? Segunda questão de aplicação, esse anseio envolve o relacionamento com Deus e com o próximo, esse anseio de justiça, envolve o relacionamento com Deus, que é aquele relacionamento vertical, e envolve também o relacionamento horizontal com o próximo, ou seja, dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é de Deus, ou melhor dizendo, dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo. Então essa justiça envolve isso, o relacionamento com o próximo e com Deus, dar a cada um o que lhe é devido. A resposta é sim. Aliás, o conceito clássico de justiça é isso, né? O que é justiça? Dar ao outro o que lhe é devido. Dar a Deus o que é de Deus, dar ao próximo o que é do próximo. Até Jesus usou isso, dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Então Jesus estava aplicando uma regra de justiça. Dar ao outro o que lhe é devido por justiça. É dele, é dele. É de Deus, né? Então, sim, a justiça envolve esse relacionamento com Deus e com o próximo. Então, aqui alguns exemplos. Mas o que nós devemos a Deus e que devemos dar a Deus por questão de justiça, porque é dele, é devido a ele. Obediência, devoção, respeito, adoração. Alguns exemplos aqui. E o que nós cristãos devemos ao próximo? E em razão de justiça devemos dar ao próximo? Cumprimento das nossas obrigações sociais, cumprimento das obrigações financeiras. Então, se nós devemos, nós temos que pagar. Cumprimento de obrigações trabalhistas. Se nós trabalhamos para alguém, nós temos que trabalhar bem, porque nós devemos isso ao empregador. Respeito à vida do outro, respeito à propriedade do outro, respeito à honra do outro, à sua dignidade. São alguns exemplos de justiça aplicada ao próximo e de justiça aplicada a Deus. Dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo. Isso é justiça. Então é nesse sentido aqui que o texto é aplicado. E por último, muitos hoje têm mais fome e sede de experiência espiritual, têm mais fome e sede de percepção, de aumentar a percepção de Deus, de sentir Deus, mais fome e sede de ter maturidade espiritual, felicidade verdadeira, de ter mais poder do Espírito Santo do que fome e sede da justiça de Deus? É uma resposta pessoal, né? Para nossa reflexão. Você acha que as pessoas cristãs hoje em dia elas têm mais fome e sede dessas experiências subjetivas, espiritual, de melhorar a sua percepção, a sua maturidade, de ser mais feliz com Deus? Ou elas têm mais fome e sede da justiça mesmo, de ver as coisas certas sendo feitas, o próximo respeitando o próximo respeitando a Deus, a própria pessoa respeitando a Deus, dando a Deus o que é de Deus, dando ao outro o que é do outro? O que vocês acham? Que a fome, hoje tem mais fome com relação a essa questão de experiência ou mais fome e sede de justiça, igual Jesus falou aqui, que é o que leva a ser aprovado por Deus, de ser considerado bem-aventurado por Deus? Fome e sede de justiça. Observe que Jesus fala fome e sede de experiência, de percepção, né, de ser feliz, de ter sucesso. Não, Jesus não fala fome e sede de justiça, fome e sede do que é certo, de cumprir os deveres, de ver o outro cumprindo seus deveres para com o próximo, para com Deus. O que vocês acham? A fome e sede está mais para que lado aqui nessa comparação? Nós acreditamos que muitos hoje têm mais fome e sede dessa questão do desenvolvimento espiritual. Não que não sejam aspectos importantes da vida cristã, né? É importante mesmo a experiência espiritual, aumentar a percepção de Deus, ter mais maturidade, né? Ter uma felicidade verdadeira, buscar o poder do Espírito Santo. Isso é importante, é relevante. Mas aqui Jesus está dando um destaque maior. Há uma necessidade maior de buscar, de ter esse anseio, ter essa fome e sede por justiça.
Tá? Irmãos, então nós finalizamos aqui este estudo indutivo, Mateus 5, 6, a quarta bem-aventurança. Que Deus te abençoe, Deus te ajude a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, cada vez mais, interpretar e aplicar, né? Ser obediente a Deus em cada aspecto da vida, no comportamento, em família, no trabalho, na igreja, em todos os ambientes, que você possa ser uma testemunha de Deus, de Jesus Cristo, que você possa ser um instrumento nas mãos do Redentor.